Oi, gente! Essa é a aula sobre juros. Nessa aula, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre juros para investir melhor seu dinheiro, tá? Então se liga aí. Começamos a falar em dinheiro. O que é dinheiro? Uma vez eu perguntei numa aula o que é dinheiro. Uma pessoa levantou a mão e falou: professor, saber direito eu não sei o que é não, mas eu sei que é um bicho muito rápido. Eu perguntei para ele: mas bicho rápido? Como assim? Falei: corro atrás dele o dia inteiro, não consigo pegar. Realmente, gente, pegar dinheiro é difícil. A gente vai fazer uma série de outras aulas com métodos infalíveis para você montar armadilhas e prender esse dinheiro e depois colocar esse dinheiro para trabalhar a seu favor. Mas afinal de contas, o que é dinheiro? O dinheiro está na história do homem há muito tempo. A forma como a gente conhece ele hoje surgiu na Idade Média. As pessoas guardavam ouro como uma forma de acumular riqueza. Começou a ficar perigoso ter ouro em casa, eles levavam esse ouro para os ourives. Aí o ourives emitia um certificado, uma cautela de que você tinha dinheiro guardado com ele. E para facilitar as trocas, ao invés da pessoa ir lá, pegar o ouro, levar, ele simplesmente trocava essa cautela. Então ele queria comprar um boi ou uma vaca, ele entregava essa cautela e se a pessoa quisesse, ela ia lá no ourives e tirava o dinheiro. Então essas cautelas foram a primeira forma de dinheiro. E a grande vantagem do dinheiro, gente, é que ele é uma reserva de valor. A gente trabalha e como é que a gente guarda esse nosso trabalho? A gente guarda esse nosso trabalho em forma de dinheiro. Eu gosto de ver o dinheiro como se fosse uma água. Você vai pondo na caixa, você tira a água, põe numa caixa d'água, põe numa caixa d'água e vai montando ali uma reserva de riqueza. A hora que você precisar do dinheiro, está lá. Então a primeira e mais importante característica do dinheiro é que ele te possibilita reservar o seu trabalho. Você guarda os frutos do seu trabalho na forma de dinheiro. Mas dinheiro também é um meio de troca, ele facilita a negociação de bens e serviços na economia. É uma medida de referência. Quanto custa alguma coisa? Se a gente não tem um dinheiro, fica difícil. Com dinheiro é muito fácil, custa tanto. Além disso, ele é um meio de pagamento. Ele facilita a transferência de bens e serviços entre pessoas, tá? Então, gente, para o dinheiro funcionar, existem algumas premissas básicas. Primeiro, as pessoas têm que acreditar nele. O dinheiro só é usado porque as pessoas acreditam nele. Depois, ele tem que ser representativo de tudo aquilo que um país ou uma região produz. Vamos pensar num país que só produz 10 coisas e que só tem 10 unidades de dinheiro. Então, cada coisa custa uma unidade de dinheiro. Se de repente nesse país passa a ter 20 unidades de dinheiro, são 20 dinheiros para comprar 10 coisas. Cada coisa vai custar 2 dinheiros. Isso é inflação, isso gera inflação. Terceiro, é necessário ter um suporte legal. Existe toda uma estrutura legal que dá suporte a esse dinheiro. Os contratos são feitos em dinheiro, né? Os bancos recebem os depósitos desse dinheiro. Importante a gente fazer um parênteses aqui, o Bitcoin está desafiando esse conceito. Pode ser que a gente tenha uma nova forma de moeda. Eu sou um pouco cético com relação ao Bitcoin, mas é importante a gente acompanhar. Tá? E é importante a gente ter um banco central por trás do dinheiro que faz o comando, né, de todo o fluxo desse dinheiro. É o Banco Central que decide se tem que imprimir mais dinheiro ou não. Ele regulamenta todo o registro das contas bancárias, por exemplo, e ele regulamenta também toda a negociação de dinheiro. Como a gente vai ver, a taxa de juros está diretamente ligada à negociação do dinheiro. Tá? Então, para que serve tudo isso? Como eu disse, e vou reforçar o conceito, ele serve, antes de mais nada, para acumular a nossa riqueza. É através do dinheiro que a gente acumula a riqueza. Investir bem esse dinheiro é fundamental.
Tá? Ele possibilita a transferência de, como a gente fala, liquidez, que nada mais é do que dinheiro, né? Das pessoas que guardam dinheiro para as pessoas que querem gastar esse dinheiro. Tá? E muita gente pega dinheiro emprestado para consumir, para investir em alguma coisa, construir uma fábrica. Tá? E o comércio precisa muito de dinheiro. Quando você vai numa loja e compra parcelado no cartão de crédito, a loja tem que pagar o fornecedor, tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel. Ou seja, ela precisa de tomar dinheiro emprestado para você conseguir parcelar. É o que a gente chama de capital de giro. Tá? Então, o dinheiro ele facilita as trocas de bens e serviços e o funcionamento de toda a economia. E, finalmente, ele dá preço às coisas e aos serviços. Tá? Então, agora a gente entra no conceito de juro. Tá? O que é o juro? Qual é a definição de juro? Juro é uma remuneração que a gente recebe ou que a gente paga, né, num empréstimo de dinheiro. Então, o juro tem dois lados. Tem o lado do gastador, que é a pessoa que quer dinheiro para gastar, que normalmente na economia ele é chamado de tomador ou devedor. Tá? E tem o lado do guardador, foi aquela pessoa que guardou o dinheiro, que na economia a gente chama de poupador, aplicador ou credor. Eu gosto muito da palavra credor. Credor é a pessoa que crê que vai receber o dinheiro de volta. Então a gente tem esses dois lados. E o juro, gente, é o aluguel desse dinheiro. Você trabalhou, guardou o dinheiro e você vai dar o seu dinheiro para alguém gastar. Tá? Ao fazer isso, você tem o direito de receber um aluguel pelo seu dinheiro. Você podia comprar um imóvel de renda e alugar esse imóvel. Dinheiro é a mesma coisa. Então o juro é o aluguel que você recebe. Tá? O juro também pode ser visto como um prêmio que você recebe por não comprar hoje. Você recebeu, você tem um dinheiro, você pode gastar esse dinheiro hoje. Se você não gastar esse dinheiro, você recebe um prêmio, tá? Que é exatamente o juro. Tá? Você conhece aquela história do marshmallow? Dá uma pesquisada na internet, é muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa com várias crianças, dando um marshmallow. Se a criança comesse o marshmallow, ela não ganhava outro, mas se ela conseguisse esperar meia hora, ela ganhava outro. É o que a gente chama de gratificação postergada. Com dinheiro é a mesma coisa. Quando você empresta o seu dinheiro, a pessoa está comendo marshmallow agora. Você não. Então ela tem que te devolver 2 marshmallows. Tá? Isso é muito importante. O juro é estabelecido pela oferta e pela demanda. Se tem muita gente querendo dinheiro emprestado, o juro sobe. Se tem muita gente querendo emprestar dinheiro, os juros caem. Eu não sei se você sabe, gente, no Japão e na Europa, há um tempo atrás, o juro era 0. Quando teve aquela crise, todo mundo ficou com medo, todo mundo parou de gastar dinheiro, todo mundo guardava dinheiro. Tinha tanto dinheiro empossado, tinha tanto dinheiro parado, que a taxa de juros era 0. Tá? Mas numa economia funcionando normalmente, isso não acontece. Tem gente guardando dinheiro e tem gente gastando dinheiro, comprando a prazo, investindo, tudo isso. E a taxa de juros também depende da percepção de risco. Se você está emprestando seu dinheiro para alguém e você acha que a chance dele não te devolver ou atrasar para fazer o pagamento é maior, você vai querer um prêmio maior, você vai querer uma taxa de juros maior. Tempo. Se alguém pede dinheiro emprestado por uma semana, um mês, é uma taxa. Se a pessoa pede por 1 ano, 5 anos, 10 anos, é outra taxa. Tá? O tipo também, que nós vamos falar daqui a pouco, ele determina o nível da taxa de juros. E o montante, ou a quantidade de dinheiro. Normalmente, quando você empresta um pouquinho só de dinheiro, a taxa é menor. Mas se você tem muito dinheiro para emprestar, você consegue taxas melhores. E o juro, gente, ele é um percentual sobre o valor emprestado. E a gente chama esse percentual de taxa de juros. Ela pode ser calculada de 2 formas, através do juro simples e através do juro composto.
a gente não vai, nesse vídeo, falar sobre diferenças entre juros simples e juro composto. Tem muito vídeo bom aí na internet sobre matemática financeira. Se você quiser aprender mais sobre esses tipos de juro, eu te recomendo fazer um cursinho de matemática financeira pela internet, né? E nós temos que lembrar o seguinte, que para que a gente receba juros, a gente tem que acumular o dinheiro e achar alguém que queira tomar esse dinheiro emprestado. Tem sempre duas pontas, né? O gastador, ou quem economizou o dinheiro, e o tomador do outro lado. Desculpa, tem o gastador, que é quem toma o dinheiro emprestado, e a pessoa que economizou, que é o credor. Então a gente tem que juntar essas duas pontas. Quem faz isso são os bancos. Os bancos, normalmente, eles fazem a ligação entre esses dois pontos. E ao fazer isso, o banco fica com uma parte desse aluguel. A diferença entre, se você chegar lá no banco e for aplicar dinheiro, ele vai te falar, a taxa é, sei lá, 8%. Se você for no banco e tomar dinheiro emprestado, ele vai te falar, sei lá, a taxa é 20%. Existe a taxa de aplicação e a taxa de captação. A diferença entre essas duas taxas é o que a gente chama de spread bancário. Isso é muito importante, gente. O spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo. A diferença entre a taxa de quem aplica para a taxa de quem toma o empréstimo é gigantesca. No cartão de crédito, gente, essa taxa chega a ser 360% ao ano. É a maior do mundo. O pior empréstimo que você pode tomar é o do cartão de crédito. Você compra uma coisa e paga 3 coisas. Então, muita atenção para essa diferença. Então, vamos falar dos tipos de juros. O primeiro é o pré-fixado, a gente tem o pós-fixado, ou juro flutuante, a gente tem o indexado e a gente tem o variável. O mais antigo de todos é o pré-fixado. O que quer dizer isso? A hora que você faz o empréstimo, o juro que você vai receber já está pré-definido, já está pré-fixado. Normalmente, ele é calculado entre a diferença do que você emprestou hoje e o que você vai receber lá no futuro. Por exemplo, eu vou te emprestar um dinheiro, vou te emprestar R$1.000 e você vai me pagar isso daqui a 1 ano. E eu acordo com você que você vai me devolver R$1.100. Então, se eu pegar os R$1.100 e dividir por R$1.000, eu vou encontrar 1,1. Esse umzinho primeiro é o capital, é o próprio dinheiro que eu te emprestei. Esse 0,1 é 10%. Ou seja, a gente tem aí 10% de juros. Então, tem 3 coisas importantes. Primeiro, a gente tem que saber qual é o valor inicial, quanto eu estou te emprestando. Segundo, quanto tempo, 1 ano. Terceiro, valor final, R$1.100, que é o que eu vou receber. Então, dessa forma, a gente tem um juro pré-fixado, eu faço o empréstimo para você e já sei que eu vou ganhar 10%. Uma outra forma de juro é o juro pós-fixado. No juro pós-fixado, o quanto eu vou receber vai flutuando ao longo do tempo. Eu não sei exatamente quanto eu vou receber. E normalmente ele é estabelecido com base numa taxa, né, da economia. No Brasil, a gente tem 2 taxas importantes. Tem o CDI e a Selic. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Todos os dias os bancos estão emprestando dinheiro entre eles. Vamos supor que eu tenho lá R$10 no Itaú. Aí eu vou lá, saco esses R$10 do Itaú para comprar alguma coisa. Paguei, a pessoa que me vendeu tem uma conta no, digamos, Bradesco. Foi lá e depositou esses R$10 no Bradesco. E vamos supor também, um exemplo bem simples, que nada mais aconteceu no país inteiro nesse dia. Então chega no final do dia, o Itaú está com menos R$10, o Bradesco está com mais R$10. Gente, banco
não deixa dinheiro parado. Tá? E para fechar o dia, o Itaú vai lá e toma R$10 emprestado do Bradesco para zerar. Isso é o certificado de depósito interbancário, tá? Um acordo entre dois bancos para transferência de dinheiro entre eles. E eles acordam uma taxa, tá? E a média dessa taxa no Brasil, no final de um dia, é chamada de CDI. A outra taxa muito importante é a taxa Selic. Selic quer dizer o seguinte: Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa que o Banco Central empresta dinheiro para os outros bancos. Quem define essa taxa é o Comitê de Política Monetária. Tá? Ela é a taxa básica da economia. E ela varia. Tá? Sempre que o Banco Central acha que ele tem que ajustar essa taxa vai variando. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas é uma taxa super importante. Então, se eu aplico alguma coisa a essa taxa, eu não sei quanto eu vou receber. Estou apresentando para vocês aí um gráfico, né, da evolução ou de como a taxa Selic mudou ao longo dos anos. Na linha horizontal, vocês vão ver aí que tem o mês e o ano. Na linha vertical, a gente tem quais são essas taxas. Se você der uma olhadinha, tá, em junho de 2009, o primeiro ponto ali, a nossa taxa era de 10,25. Então, se você fizesse alguma negociação com base na taxa Selic, você recebia ou pagava 10,25. Depois vocês dão uma olhadinha que ela começa a cair. Tá? Então, por volta de junho de 2010, ela já está em torno de algo de 9,75. Aí depois ela volta a subir de novo. Em julho de 2010, ela está em 12,5%. Aí depois ela vai caindo de novo. Em 2012, ela vai para 7,25%. 2012, gente, eu não sei se vocês lembram, nós tivemos toda aquela reviravolta política no Brasil e a taxa de juros dispara. Ela vai subindo e alcança, em meados de 2015, 14,25 ao ano. Ela fica em 14,25 ao ano, novo governo entra, aí ela vai caindo, e hoje ela está em 6,5%. Ela está estabilizada em 6,5%. Então, por isso que a gente chama que essa taxa é uma taxa flutuante ou pós-fixada, porque ela vai mudando ao longo do tempo. Tá? Aí você pensa, puxa vida, eu tenho dinheiro para aplicar. Como eu aplico esse dinheiro? Numa taxa pré-fixada ou numa taxa pós-fixada? Onde eu vou ganhar mais aplicando? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a gente está em 30 de agosto de 2010. Você tem R$1.000 para aplicar. Se você for aplicar numa taxa pré-fixada, você vai ganhar 12%. E a taxa Selic, como a gente viu lá, estava em 12,5%. Qual das duas é melhor? Uma taxa pré de 12% ou uma taxa flutuante de 12,5%? Bom, vamos ver o que aconteceu com as taxas de juros. Resultado, depois de um ano, eu já sei qual foi a taxa Selic. Se eu for no site do Banco Central e colocar lá calculadora do cidadão, ela faz todos os cálculos para mim e me diz quanto que eu ganhei naquele período. Então, se eu for lá e colocar um valor aplicado por um ano, desde 2011, metade de 2011 até metade de 2012, pela taxa Selic, eu ganhei R$ 99,88. Na taxa pré, eu ganhei R$ 120. Então, mesmo a taxa pré naquela data estando abaixo da taxa Selic, eu tive um rendimento melhor. Por quê? Porque a taxa Selic foi, ao longo do tempo, ela foi caindo. Tá? Vamos dar uma olhada de novo no gráfico para a gente ver isso, como isso aconteceu lá no gráfico. Então,
a gente está em junho de 2011 e a taxa Selic está em 12,5%. Olha que até junho de 2012 a taxa Selic foi caindo. Cada vez que a taxa Selic caía, eu ganhava um pouquinho menos. Então, naquela época, por aquele período, a taxa pré foi melhor. É sempre assim? Não. Vamos pegar outro exemplo, 2013 e 2014. Eu estou em 15 de março de 2013, tá? Tenho R$1.000 para aplicar por um período de 2 anos. Tá? Ou seja, eu vou receber o meu dinheiro de volta em 15 de março de 2015. A taxa Selic, naquele dia, estava em 7,25%. E eu tinha a oportunidade de aplicar num papel pré-fixado a 8%. Qual dos dois investimentos é melhor? Muito provavelmente você já percebeu que a taxa Selic vai ter um investimento melhor. Porque, olhando aquele gráfico, a gente já sabe que lá no passado, o que aconteceu? Ela só subiu. No pré, eu sei quanto eu vou ganhar. Tá? Eu vou ganhar a taxa de juros determinada. A fórmula seria o valor inicial, os R$1.000, vezes 1 mais a taxa, 8%, elevado ao quadrado, juros compostos, tá? Que dá um ganho no período de 16,64%. Então, no final do empréstimo, eu recebo R$ 1.166,40 no pré. Na Selic, gente, se eu for lá na calculadora do cidadão, colocar esses dados, eu vejo que eu recebi R$ 1.210,50. Então eu recebo mais, uma diferença de R$ 44. Só para vocês saberem o que eu estou falando quando eu falo calculadora do cidadão, essa é uma foto, né, do site do Banco Central que mostra aí a calculadora. Essa calculadora é ótima, tem muita coisa, você pode calcular vários tipos de aplicação, de empréstimo, tem tutoriais muito bons, né, no próprio site do Banco Central e é dados do Banco Central, mais confiável e impossível.